Que bênção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. E a partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manaim News aqui na nossa querida TV Manaim e é claro pelas nossas multiplataformas. E hoje nós vamos compartilhar com você diversos eventos, isso, notícias da Igreja Cristã Maranata. E hoje nós vamos falar sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. É isso mesmo. Então fica com a gente aí, você que está nos acompanhando. Vem comigo. A partir de agora, o Manaim News está entrando aqui no ar. E eu quero saber como é que você tá. Tá tudo bem com você? Tá gostando aqui da programação? Tá acompanhando a nossa programação na TV Manaim? Tá acompanhando aí os nossos conteúdos? Olha só, antes das notícias, a gente vai chamar. Nós temos vários irmãos aqui participando conosco, os nossos correspondentes. Só quero te lembrar que durante toda essa semana nós estamos orando pelos nossos colegas de trabalho. Esse é o mês de julho, é o mês que estamos orando pelos colegas de trabalho. E agora nós estamos nessa semana de cultos ao meio-dia. Você vai poder ouvir pela Rádio Manaim e assistir pela TV Manaim, pelas nossas mídias. E você é o nosso convidado. Participe dos cultos ao meio-dia, acompanhe aqui na nossa programação durante toda essa semana. Combinado? Você é o nosso convidado, hein? Agora sim, vamos com os nossos correspondentes na região Sudeste do Brasil, indo diretamente para Minas Gerais com o nosso companheiro Marcelo Rosa. Marcelo, o microfone já está ligado e a câmera está aberta aí para você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Agora, com as notícias do estado de Minas Gerais. Começamos com o batismo que aconteceu com os irmãos da micro-região de Guanhães, em Minas Gerais. As imagens agora são do Evangelho Sem Fronteiras, na região Cidade do Sol, em Juiz de Fora, na Igreja Nova Era 2. Agora o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras na região de Ipatinga. No Manaim de Belo Horizonte aconteceu um mini seminário para novos convertidos. Imagens do culto na Clínica de Recuperação Reviver, em Ipatinga, com os irmãos da Igreja Canaã 1. Imagens do mini seminário na ICM Bela Vista, em Manhuaçu, com as igrejas Bela Vista e São Vicente, na área de Manhuaçu. Vigília Geral de Jovens, das micro-regiões integradas de Ipatinga. Na escola municipal, em uma área rural denominada Alto Pinhão, aconteceu um culto com uma palavra e um momento de oração. Culto de ceia na ICM do bairro Penha, em Governador Valadares. Fotos do culto de glorificação a Deus pelos 15 anos da Igreja Cristã Maranata na cidade de Japunvar, região norte de Minas. Culto especial do mês dos colegas de trabalho na Guarda Civil Municipal de Ubá, em Minas Gerais. As fotos agora são de uma vigília em Conselheiro Pena e que teve uma assistência individual aos jovens. Da região de Sericita, uma reunião com os obreiros e o grupo de louvor. Reunião geral com os obreiros das micro-regiões de Ipatinga, Minas Gerais. Um culto no Lar dos Idosos, na cidade de Era Nova, em Minas Gerais. De Esmeraldas, em Contagem, as imagens da visita nos lares dos irmãos. Fotos do culto de 20 anos da ICM Paraupeba. Fotos de um mini seminário que aconteceu com as igrejas da micro-região de Baixo Guandu, na ICM do Rosário. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. Nos despedimos assim dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, Jorge Pessoa. Saindo de Minas Gerais, vamos agora para onde? Para o Rio de Janeiro, com o correspondente, o nosso companheiro correspondente, Hilton Medeiros. Ele tem notícias sobre a região da Baixada. Ô Hilton, aliás, na sequência, o Hilton vai estar chamando aqui os demais correspondentes, os nossos queridos irmãos da região Baixada Fluminense. Na sequência, ele confere as demais regiões do Rio. Hilton, é com você, meu companheiro. Olá, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos. Na ICM, no centro de São João, tivemos o culto de aniversário e te convido a acompanhar conosco tudo o que aconteceu. Com grande alegria e gratidão ao Senhor, foi realizado o culto de aniversário de 24 anos da Igreja Cristã Maranata, no centro de São João de Meriti. Um culto marcado pela presença gloriosa do Espírito Santo, onde os irmãos e visitantes puderam render louvores, adorar e testemunhar as maravilhas operadas pelo Senhor ao longo dessa caminhada.
Durante o culto foram compartilhados testemunhos edificantes, revelando o cuidado de Deus, suas promessas cumpridas e o agir constante em cada detalhe da vida dos servos. Toda a igreja participou da ceia do Senhor, um momento de comunhão, renovação espiritual, reverência, celebrando juntos a fidelidade do nosso Deus. Muitos louvores foram entoados em gratidão ao Senhor pelos feitos desta amada igreja. Fechamos nossa participação mostrando um dia marcado por grandes bênçãos. A Igreja Cristã Maranata, em Jardim Santa Rita, celebrou seus 22 anos de existência. Um culto especial com o levantamento de novos irmãos e a realização da ceia do Senhor. A presença do Espírito Santo foi notória em cada momento, trazendo alegria, renovo e comunhão ao corpo de Cristo. Foi uma grande festa espiritual, onde vidas foram edificadas e o nome do Senhor foi glorificado por tudo que Ele tem feito no meio da sua igreja. Ainda daremos continuidade com nossa irmã Natália Bento. Paz do Senhor Jesus a todos, até semana que vem. A paz do Senhor Jesus e bom Hilton e a todos que nos acompanham. Vamos às informações da Metropolitana. Mais uma reunião do Projeto Aprendiz foi realizada na Igreja do Alto da Serra, em Petrópolis. As crianças intermediárias e adolescentes tiveram mais um acréscimo no aprendizado. Na região da Baixada Fluminense Leste, um grupo de irmãos visitou uma casa de repouso em Piabetá. Através dessa iniciativa, a palavra de amor e salvação foi levada aos corações. A Igreja da Rua Alfredo, também em Piabetá, realizou um culto de glorificação ao Senhor pelos 11 anos do templo erguido naquele lugar. Mais um dia de festa no Manaim de Magarça, com batismo das regiões de Bangu e Realengo. Na área norte do Rio de Janeiro, tivemos a ação do Evangelho Sem Fronteiras. O grupo falou da palavra de Deus e do amor de Jesus por nós. Foi realizada uma vigília de trabalhadores no Manaim de Vidreira, em São Gonçalo. Muitas bênçãos foram derramadas pelo nosso Salvador. E daremos continuidade agora com o irmão Marco, para falar mais sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. A paz do Senhor, Natália, e a todos os irmãos que nos acompanham no Manaim News. Seguem os nossos destaques. Na ICM Frade foi realizado um culto especial com os trabalhadores da obra do Senhor, das igrejas de Angra dos Reis. Foi um momento de grande renovo e edificação espiritual. Nossos irmãos saíram fortalecidos para continuarem realizando a obra do Senhor. Ocorreu uma reunião com jovens das igrejas de Barra Mansa, realizada na igreja da Vila Nova. Foi um tempo precioso de comunhão, louvor e edificação para todos os presentes. Durante a ministração da palavra, o Senhor reafirmou que o governo do Espírito Santo sobre esta obra permanece firme e imutável. Além disso, o Senhor concedeu muitos dons espirituais, confirmando seu desejo de usar ainda mais os jovens. Foi um mover maravilhoso do Espírito Santo, que despertou corações e renovou o compromisso dos jovens com a obra do Senhor. Aconteceu mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras com as igrejas de Barra Mansa, desta vez no bairro Vila Nova, onde está localizada uma de nossas igrejas. Em preparação para os trabalhos, foi realizada uma madrugada especial com plantão de oração. Em seguida, nossos irmãos saíram pelas ruas do bairro louvando ao Senhor. A ação do louvor foi gloriosa. Muitos moradores foram tocados e assistidos. Os louvores chegaram aos lares. Várias famílias receberam oração à janela de suas casas. Destacamos também assistência às crianças nas ruas, que receberam ensino da parte do Senhor ministrado pelas professoras. Ao final dos trabalhos, houve um culto especial com a presença de visitantes, no qual o nome do Senhor foi grandemente glorificado. Meus irmãos, estamos chegando ao final da participação das igrejas do estado do Rio de Janeiro. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e retornamos com você, Jorge Pessoa. Até semana que vem. Amém! Um abraço a todos os queridos irmãos. Vamos agora para onde? Para São Paulo. Alô, São Paulo, aqui no Manaim News, com a nossa irmã Tamires Campos. Quais as novidades aí? Conta pra gente as bênçãos aí, Tamires. A paz do Senhor Jesus, Jorge, irmãos. Por aqui no estado de São Paulo, nós tivemos mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. E dessa vez foi no bairro Jardim Peri. Por lá, o Senhor derramou a sua graça e nós tivemos muitas experiências com as vidas alcançadas. E quem nos conta como foi é o pastor Oscar Nunes e a jovem Isabel.
Hoje nós tivemos durante todo o dia o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras aqui no Jardim Peri. Tivemos o envolvimento de muitos jovens de toda São Paulo, trabalhando, evangelizando, saindo pelas ruas. Nós tivemos um número grande de crianças, as professoras atenderam muitas crianças, casas que nos convidaram, oramos, fizemos visita dentro de lares. Uma experiência até que nos marcou foi de uma senhora que pedia a Deus um sinal nessa semana, e quando nós oramos por ela, o Senhor falou que estava curando o filho dela de depressão. E ela começou a chorar porque ela realmente confessou isso, que o filho dela está sofrendo, e ela cria em Deus que Ele poderia reverter essa situação. Então, está sendo e será um dia de grandes vitórias. Hoje mais cedo, entramos na casa de uma senhora que tinha algumas dores no joelho. Ela nos chamou para visitar e naquele momento de visita foi uma bênção tão grande porque era a resposta da oração dela pela manhã. De manhã ela pediu para o Senhor entrar na casa dela e naquela visita foi exatamente uma oração que havia sido respondida pelo Senhor. Isso foi motivo de glorificação para os jovens que estavam ali presentes na visita. Ainda na região da Grande São Paulo, nessa semana tivemos uma reunião especial com as regiões de São Paulo, Guarulhos, Santos e Campinas, em que tivemos uma palavra especial trazida pelo Conselho Presbiterial da Igreja, um momento importante de renovo na presença do Senhor. E agora vamos conferir os acontecimentos da área oeste, onde ocorreu uma reunião especial de obreiros, reunindo os varões da área, e o diácono Valdinei nos deixou um resumo de como foi este dia. O assunto foi culto profético, né? Onde que toda a igreja aprendeu mais da doutrina, da palavra do Senhor, daquilo que o Espírito Santo está realizando na última hora no nosso meio, que é aperfeiçoamento da palavra, dos dons e da doutrina no nosso meio. Os irmãos da ICM Parque Maria, na área do Alto Tietê, participaram de uma vigília de oração. Foi um momento onde o Senhor operou de forma poderosa, renovando vidas, fortalecendo corações e manifestando sua presença em nosso meio. Lá na área da Baixada Santista, os irmãos participaram de um mini seminário na ICM São Vicente. 2 aulas foram ministradas sobre aperfeiçoamento dos dons espirituais e culto. Esses temas foram revelados pelo Espírito Santo. Agora vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Por lá, as igrejas do Vale do Paraíba se reuniram para uma reunião especial no Manaim. Os irmãos receberam com alegria um representante do Conselho Presbiteral. Na ocasião, o pastor trouxe uma palavra de perseverança e relembrou o valor desta obra na vida do servo. Foi uma noite de grande operação do Espírito Santo, de fortalecimento, renovo e com muitos dons voltados para a cura. Já os jovens foram às ruas da cidade de Cunha para mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Durante todo o preparo para o evento, o Senhor já havia mostrado que quebraria todas as barreiras e que muitas vidas seriam libertas. Louvado seja o nome do nosso Deus, os dons se cumpriram. Além dos adultos que receberam os convites, muitas crianças também assistiram às aulas ministradas pelas professoras. O culto evangelístico foi maravilhoso e com muitos visitantes. A bênção do Senhor foi derramada. Glória a Jesus, que bênção foi o nosso estado de São Paulo nessa semana. Nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem. A todos, a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Você está acompanhando aqui o Maranhão News, saindo da região sudeste. Nós vamos agora falar sobre a região centro-oeste do Brasil. E nós vamos diretamente aí com a nossa irmã, a nossa correspondente, Rayane Biezek. É com você, minha irmã. A paz seja dos irmãos. Hoje trazemos destaques especiais diretamente do estado do Mato Grosso do Sul, com destaque para a 3ª edição da Missão Pantanal, realizada na cidade de Corumbá, a 440 km de Campo Grande. Prepare o coração, porque o que vamos compartilhar é testemunho vivo das maravilhas do nosso Deus. No sábado, ainda de madrugada, o grupo saiu de Campo Grande e rumo a Corumbá. Durante toda a viagem, o momento era de oração. Cada irmão foi convidado a orar por 15 minutos e assim a presença do Senhor se manifestou. Em Miranda, houve uma parada revelada pelo Senhor. Ali, na praça da cidade, foi realizada uma evangelização com cantata e testemunhos. O pastor Mauro Oliveira, da igreja do Copamate, participou ativamente desse momento especial. Nós estamos aqui em Miranda, no Mato Grosso do Sul, com um grupo de irmãos fazendo uma cantata
entrega de convites. Estamos nos dirigindo para Corumbá, onde nós vamos ali na fronteira com a Bolívia evangelizar, fazer cultos e buscar vidas para o Senhor. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Na parte da tarde, já em Corumbá, os irmãos deram continuidade à missão, evangelização nas ruas e também em um mercado local. Convites foram entregues, louvores entoados e o nome do Senhor proclamado. À noite, o culto foi marcado por um grande mover espiritual. Muitos visitantes estiveram presentes e os dons espirituais continuaram a se manifestar, com libertações, salvação de vidas e promessas cumpridas. Na assistência, testemunhamos experiências impactantes. O Senhor cumpriu aquilo que prometeu para aquela cidade e ainda deixou promessas de crescimento e novas vidas alcançadas. Nós estamos aqui diretamente de Corumbá, Mato Grosso do Sul, finalizando a missão Pantanal, que teve uma parada na cidade de Miranda, onde nós tivemos a oportunidade de ver ali, cumprindo um dom que o Senhor mostrou na sexta-feira, numa vigília. Estávamos preparando para participar dessa missão e o Senhor mostrou um dom onde uma senhora, ela era assistida por todos e ela era acolhida. E ao chegarmos na cidade de Miranda, uma senhora esteve acompanhando os louvores durante um bom tempo e quando foi assistida, ela nos convidou a ir na sua casa e fazer ali um clamor e uma oração, e o desejo dela era que todos que estivessem ali naquela caravana entrassem na sua casa, o que não foi possível, mas cumpriu-se ali um sinal glorioso e nós vimos ali a mão do Senhor operando e uma família que se abriu para o Senhor e que o coração também está aberto para uma bênção. Que maravilha ver o Senhor operando em tantos lugares. A cada passo, uma nova experiência, um novo testemunho. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge, e até a próxima edição. Maravilha! Ainda no Centro-Oeste, vamos encerrar falando da capital. Vamos falar sobre Brasília com o nosso correspondente, o nosso companheiro Felipe Martins, trazendo informações sobre um batismo ali na região Asa Sul, além de outros eventos. Felipe, conta tudo pra gente aí, os detalhes, todos os detalhes. Um abraço ao nosso povo aí de Brasília. Irmão Jorge e todos os amados que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nessa edição especial do Manaim News, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos como é que foi uma sessão solene em homenagem póstuma ao passamento do nosso amado pastor Gideu Tigueiros. Nós iremos compartilhar com os irmãos entrevistas e um pouco do que foi esse evento tão marcante aqui no Senado Federal. A sessão solene que aconteceu aqui no Senado Federal, de homenagem póstuma ao pastor Gideu Vitalino Teixeira Gueiros, foi uma experiência marcante, não só obviamente, por a gente se lembrar dele, por a gente rever fatos antigos da vida dele, mas sobretudo porque mais uma vez ficou a marca da Igreja Cristã Maranata. Um culto solene, uma sessão solene, uma sessão espiritual. As palavras que foram dadas de grande pertinência, seja aquela dada pelo pastor Alexandre Gueiros, atual presidente da igreja, seja pelo pastor Júlio César, que é membro do Conselho Presbiteral. As demais palavras que foram trazidas, de maneira especial eu ressalto a do senador Magno Malta, que além de uma posição no Senado da República, como membro do Senado da República, tinha uma história pessoal com o pastor Gideu. Primeiro gostaria de agradecer ao senador Magno, a equipe dele, o gabinete, todo a equipe aqui do Senado, os funcionários, pela belíssima homenagem ao meu pai. Foi um momento, assim, de relembrar esse legado dele como pastor, como profissional da saúde. E me pediram para falar um pouco sobre a questão familiar, como que era esse relacionamento, né? Pai, filha, minha mãe como esposa, é a nossa família, né? E aí eu queria enfatizar dois pontos principais que eu acho que valeram para mim e podem valer para outros que estão nos ouvindo agora, tanto aqui do senador Magno, os espectadores dele, quanto da Manaim News, que ele fazia o tempo, porque ele era extremamente ocupado com os afazeres profissionais dele, ele tinha um consultório
Ele atuava como dentista, tinha a Marinha, que ele também trabalhava como dentista, e tinha a Universidade Federal do Espírito Santo, que ele era professor titular da cadeira de prótese, e ele encontrava, mesmo com toda a demanda, ele encontrava sempre um tempo para a gente, para mim, para minha mãe, para a família. E ele fazia isso diariamente, rotineiramente. Todos os dias ele tinha um tempo para mim. Parava, se eu tivesse já deitada, ele e a minha mãe vinham no meu quarto, conversavam comigo, às vezes oravam, às vezes liam um texto, a gente lia um texto junto, e era um momento que eu falava alguma coisa que eu queria conversar. Então, pra gente é um ensino com a nossa vida tão corrida, tão atarefada, né? Quem tem criança, quem tem filho adolescente, é um exemplo para nós, né? E o outro ponto que me perguntaram aqui, o que foi a coisa que você, nele, mais te marcou? Meu pai, ele não evangelizou, assim, diretamente, que as pessoas acham assim, seu pai devia falar só de Bíblia com você, só de... Não, eu aprendi a amar Jesus vendo a vida dele, com o exemplo dele, mais do que com as palavras dele. Apesar de ver as aulas do Manaim e tudo, mas eu conferia em casa o que ele pregava e ele vivia. Isso foi o que mais importante para mim, de tudo da vida dele foi isso. Me ensinou a amar Jesus. Foi uma grande satisfação e uma especial emoção participar deste quase culto, porque oramos, cantamos louvores ao Senhor e ouvimos palavras em que os que se pronunciaram falaram a respeito daquilo que o pastor Gedeuti nos deixou, do tesouro que ele nos deixou, que foi a palavra além da letra, palavra revelada pelo Espírito Santo. E discorremos, inclusive, a respeito de certos detalhes deste legado, como através do pastor Gedeuti nós aprendemos a viver o que estava escrito na palavra, mas nós não entendíamos a sua profundidade, não entendíamos como colocar em prática. Em particular, os irmãos sabem como viver a doutrina do corpo. Ninguém sabia como viver e experimentar o poder que há no sangue de Jesus. E o pastor Gedeuti foi usado pelo Senhor nesta área também. Então, realmente, o culto transcorreu muito bem, ou a sessão solene, melhor dizendo, transcorreu muito bem. E o nome do Senhor Jesus foi exaltado e nós verificamos que tudo transcorreu de uma maneira muito edificante. Por isso, nos alegramos. O Senhor esteve presente conosco. Meus irmãos, que maravilha nós testemunhamos do nome do Senhor ser engrandecido no plenário do Senado. Nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor há de nos conceder. A paz do Senhor Jesus. E olha, quero fazer um convite aqui para você no Manaim News. Você aceita o nosso convite? Acompanhe a nossa programação deste final de semana. Nesse final de semana tem um evento especial para as crianças, intermediários e adolescentes. Nós estamos falando do evento Unidos em Família. Assista aqui na TV Manaim. Acompanhe Unidos em Família nesse final de semana. Deus tem uma bênção para a sua família, para os seus filhos, para os nossos filhos. Então participe conosco aqui do Unidos em Família neste final de semana. Será transmitido, pelas nossas multiplataformas. Agora, teve um evento aí na sua cidade? Aí na sua igreja, em sua região? Conta tudo pra gente, manda as fotos, manda os vídeos, olha o e-mail, olha o endereço aí, tá aqui embaixo, anota aí, manaimnews@radiomanaim.com.br, manaimnews@radiomanaim.com.br. Que Deus abençoe a sua vida, ore por toda a nossa equipe, ore pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, por toda a nossa equipe e nós estamos orando por você também. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.